Olá, aluno! Seja bem-vindo a esta terceira aula da disciplina de Análise Matemática. Eu sou a professora Alessandra Negrini e nessa aula nós vamos estudar um tema que tem relação direta com alguns conteúdos que são trabalhados na educação básica. Com certeza você já estudou o que são progressões aritméticas e progressões geométricas, que são exemplos de sequências. Então, na aula de hoje, nós vamos estudar o que são sequências e séries de números reais. Mas, diferente do que você já estudou, o nosso objetivo é, lembrando todo o contexto que nós já trabalhamos, é estruturar esses dois conceitos. Então, nós queremos analisar como que eu defino uma sequência ou uma série partindo da estrutura da análise real. Então, que tipos de conceitos são construídos, que tipos de relações, sempre lembrando que as propriedades muitas vezes são baseadas em teoremas. Teoremas exigem demonstrações. Então, também a ideia da demonstração está presente nesse campo. E uma das principais demonstrações que nós vamos trabalhar com esse conceito é o estudo da convergência. Como você estudou em cálculo diferencial e integral, é possível estudar limites de funções. Então, nós vamos trabalhar com uma ideia semelhante agora, pensando nas sequências e nas séries. E tudo isso vai ser baseado no que você já estudou a respeito do conjunto de números reais, porque nós vamos trabalhar com séries e sequências de números reais. Então, todas as propriedades dos conjuntos, envolvendo definição de conjunto finito, infinito, enumerável, limitações, supremos, ínfimos, todos eles podem ser relacionados ao estudo das sequências e também das séries. Então, acompanhe no quadro quais serão os nossos principais temas de estudo. Então, nós vamos iniciar pelas sequências de números reais, observando como definir, algumas propriedades importantes e alguns exemplos que podem ser destacados. Em seguida, nós vamos conhecer as séries de números reais, observar o que são, como que nós estudamos a convergência, alguns exemplos importantes, principalmente a série harmônica, e que relação existe entre uma série e uma sequência. Então, que tipo de propriedade, que tipo de relação eu estabeleço entre esses dois conceitos. Então, as sequências são trabalhadas na educação básica via progressões aritméticas e geométricas. Mas esses dois conceitos são apenas casos particulares da ideia central de sequência. Então, quando nós vamos definir uma sequência, então nós buscamos uma certa regra que permite a construção de cada elemento. Nas progressões aritméticas, por exemplo, nós temos a soma de uma constante. Nas geométricas, o produto por uma constante e assim nós vamos construindo termo a termo, relacionando a posição com o valor que ocupa aquela posição. Então, na análise real, nós definimos uma sequência por meio de uma função. Lembre-se, a função tem o domínio, contradomínio e a lei de formação. Então, é essa lei de formação que permite a construção da sequência. É ela que vai gerar a chamada expressão do termo geral de uma sequência. Então, vamos ao quadro iniciar pela definição de uma sequência de números reais. Então, uma sequência nós podemos definir como uma função cujo domínio é o conjunto de números naturais e o contradomínio é R. Por que o domínio é N? O domínio vai fornecer as posições que nós temos na sequência. Então, nós vamos contando a primeira, a segunda, a terceira posições e assim sucessivamente. R são os valores que vão ocupar cada posição. Então, é uma função que leva naturais nas suas imagens, os x de n, que são os termos xn. Esses são os termos da sequência associados às posições. Então, o número real xn, ele ocupa a posição n na sequência. Então, esse xn ele é chamado de enésimo termo da sequência. Ou seja, se o meu n vale 3, o meu xn é o terceiro termo da sequência. Se o n é igual a 10, xn vai ser o 10º termo da sequência. Então, meu x10 é o 10º termo da sequência. Então, essa palavra enésimo é uma forma de indicar, de forma genérica, que nós estamos trabalhando com uma ordenação. Então, a função, que aqui no caso nós estamos indicando por x, ela define, então, a sequência a partir da sua lei de formação.
e essa lei de formação vai caracterizar a expressão do termo geral. Então, esse xn, a expressão dada em função de n, em função da posição, é que vai caracterizar o meu termo geral. E nós temos diferentes formas de se trabalhar. Eu posso dar uma lei de formação e identificar os elementos, ou partir dos primeiros elementos e identificar qual é a minha lei de formação, qual é a expressão do termo geral da sequência, isso de forma algébrica e também geométrica. Então, aqui nós temos o exemplo de uma sequência, que é a sequência dos números triangulares. Então, eu consigo construir formas triangulares a partir de determinados números. Então, nós estamos avaliando aqui os primeiros termos. Primeiro, segundo, terceiro, quarto e o quinto. Então, esses valores são os valores de n, ou seja, as posições, o que está no domínio da minha sequência. Lembrando que o meu domínio é natural. Então, meu domínio é um conjunto infinito. Então, a sequência possui uma infinidade de termos. Então, sempre eu consigo um próximo termo na minha listagem. Veja que ao número 1, eu tenho o número 1 associado. Na segunda posição, eu tenho 3 figuras, então eu tenho o número 3. Na próxima, eu tenho o número 6, que é a quantidade de círculos que nós temos. No quarto, nós temos 10, e assim sucessivamente. Então, veja, o x2 é o valor 3, o x3 é o valor 6, então o número na terceira posição é o número 6. E por padrões e regularidades, nós conseguimos construir a expressão do termo geral. Então, veja, de um número para o outro, nós estamos sempre acrescentando essa fileira da base. Então, por meio de construções, nós chegamos até a expressão do termo geral. Então, nesse caso, nós vamos ter que o xn vai ser dado por n vezes n mais 1 dividido por 2. Então, essa é a expressão do termo geral que eu posso encontrar a partir dessa sequência. Então, eu tenho diferentes formas de avaliar uma sequência, construir a sua expressão do termo geral, ou eu tenho a possibilidade também de apenas representar os seus primeiros elementos, entre parênteses, separados por vírgulas, com as reticências, para indicar que são infinitos, ou essas duas formas sintéticas. Geralmente nós usamos o nome da sequência, né, o termo xn, o yn entre parênteses, quando nós já trabalhamos com a sequência e nós queremos apenas dar uma referência. Então, eu quero somente referenciar a minha sequência, eu já conheço, ou eu quero trabalhar com uma sequência geral. Então, nós podemos utilizar esse tipo de representação. Mas nós temos duas situações no estudo de uma sequência. Eu tenho a sequência propriamente dita, que é a função, e eu tenho o conjunto de termos da sequência, que são aqueles números que eu utilizo na construção da sequência. E são dois conceitos diferentes. Então, a sequência difere do seu conjunto de termos. Vamos pensar na sequência constante igual a 2. Então, todos os termos da sequência são iguais a 2. Veja, essa é a minha sequência. Vou chamar aqui de uma sequência xn, associada a uma função x. Então, a sequência é exatamente essa função, essa regra que eu estou construindo. O conjunto de termos são os números que eu utilizei na construção da sequência. Nesse caso, como eu só usei o 2, o conjunto de termos é formado somente pelo 2. Se eu tivesse agora uma sequência, yn, que segue a seguinte regra: 1, 2, 5, depois se repete 1, 2, 5 e assim sucessivamente. Veja, essa é a minha sequência, mas o conjunto de termos dela é formado somente pelos números 1, 2 e 5, que são os números que eu utilizo para preencher cada uma das posições da sequência. Então, nós temos essas diferenças entre o que é a sequência e quais são os números que eu utilizo na sua construção. Então, eu tenho a diferença entre a sequência e o conjunto numérico que é da origem. O conjunto de números reais é o contradomínio dessa sequência. Então, a imagem pode ser formada por todos os reais. Então, eu posso utilizar todo o conjunto de números reais na composição da minha sequência, ou eu posso utilizar apenas uma parte. Então, a sequência é uma função. Não necessariamente ela precisa satisfazer alguma propriedade, injetividade ou sobrejetividade.
basta que ela seja uma função. A cada natural eu associo um único real. Por quê? Porque a cada natural eu tenho uma única posição e eu só vou ter um número preenchendo aquela posição. E assim como eu consigo avaliar propriedades de conjuntos, eu consigo avaliar também a propriedade de sequências. Então, eu consigo estudar a limitação e alguns comportamentos especiais, como uma sequência em que seus termos crescem indefinidamente ou decrescem indefinidamente. Então, nós vamos analisar duas categorias especiais em que nós podemos classificar as sequências. Classificá-las como limitadas ou não e como monótonas ou não. E em cada uma delas nós vamos ter subcategorias. Então, vamos avaliar primeiro a limitação. Acompanhe no quadro. Na limitação, assim como nos conjuntos, nós vamos separar em dois casos. Primeiro, a limitação inferior e depois a limitação superior. Então, uma sequência limitada inferiormente, quando existe um número real A, então que A é menor ou igual a xn para todo n, natural. Então, veja, existe um número que é menor ou igual do que todo elemento da minha sequência. Então, veja, se eu construo a sequência 1, 3, 5, 7, assim sucessivamente, o número 1 é menor ou igual do que todas as entradas, do que todos os elementos dessa sequência. Por isso que 1, nesse caso, limita inferiormente a minha sequência. Então, veja, o 1 limita a sequência e limita o conjunto de termos da minha sequência. De forma análoga, eu tenho uma sequência limitada superiormente se eu tenho um número real b que é maior ou igual do que todos os elementos da sequência. Então, veja, é para todo. Sempre eu avalio a sequência por completo. Por isso que é importante sempre relacionar com a expressão do termo geral. Então, ao invés de analisar um a um, primeiro nós encontramos um padrão e depois nós avaliamos, então, essa sequência. Então, veja, um exemplo de sequência limitada superiormente. Vamos supor que eu construo a sequência 2, 1, 0, menos 1, menos 2 e assim sucessivamente. O número 2 é maior ou igual do que todos os elementos da sequência. Então, ele limita superiormente a minha sequência. Veja, eu não preciso necessariamente do primeiro termo ser o menor, e eu não vou conseguir avaliar o último termo como sendo o maior, porque a minha sequência é infinita. Pode ser que o menor termo esteja na posição 10, na posição 15, então não importa a posição, desde que eu consiga um menor elemento ou um maior elemento. E se as duas condições são verificadas simultaneamente, aí eu tenho o caso da sequência limitada. Então, nem toda sequência ela vai ser limitada. Existem casos de sequências que têm o limite inferior, mas não têm o superior, como foi esse primeiro exemplo. Que tem o limite superior, mas não tem o inferior, como foi o segundo exemplo. E tem aquelas que têm os dois limites. Se nós tomarmos, por exemplo, a sequência alternada menos 1, 1, menos 1, 1 e assim sucessivamente. Veja, se eu avalio o valor absoluto de todos os termos da sequência, eu tenho que o valor absoluto dos termos xn é sempre menor ou igual a 1, porque isso equivale a dizer que os termos da sequência estão entre menos 1 e 1. Então, essa é a característica da limitação. Nós podemos pensar a limitação de uma única vez em associação com o valor absoluto, desde que nós utilizemos as propriedades adequadas. E essa propriedade ela tem que ser verificada para todo o natural, então para toda a posição n. Então, por isso que é importante retomar o que é o valor absoluto, que vem da relação de ordem, e conseguir associar nesse caso. Então, uma forma sintética de dizer que a sequência é limitada é dizer que o valor absoluto de todos os termos da sequência sempre vai ser menor ou igual do que uma constante C, constante positiva, ou de forma equivalente, que está entre menos C e C. Então, essa é a situação da sequência limitada. Então, primeiro, eu posso avaliar separadamente limitação inferior e superior, unir essas duas situações e pensar na sequência limitada, como nós temos nos conjuntos, ou pensar na ideia de valor absoluto. Então, eu identifico um único número positivo
de tal forma que o valor absoluto de todos os termos da sequência serão sempre menores ou iguais do que essa constante positiva. E qual que é a melhor forma de avaliar? Pensar primeiro no termo geral. Qual que é a regra que gera aquela sequência? Será que todos os termos que assumem aquela forma, eles são limitados? Eles têm essa limitação no seu valor absoluto? E aí nós podemos então investigar se existe limitação ou não na sequência. E além da limitação, nós temos a noção de sequência monótona. Então, uma sequência ela é monótona se ela pode ser enquadrada em uma categoria. Se ela vai ser crescente, decrescente, não decrescente, não crescente ou constante. Tá? Então, uma sequência monótona ela é uma sequência que se enquadra em uma dessas categorias. Mas quando que as sequências são crescentes e decrescentes e essas outras situações? Então, nós vamos analisar cada caso agora no quadro. Uma sequência crescente, como o próprio nome diz, nós vamos observar que sempre um termo é menor do que o próximo. Então, o termo xn é sempre menor do que o próximo termo da sequência, o xn mais 1, como é o caso dessa sequência 1, 2, 3, 4 e assim sucessivamente. Veja que de um termo para o outro eu sempre estou aumentando os números reais que ocupam as posições. Mas eu tenho o caso da sequência que é não decrescente. Veja, se ela não decresce, então ou ela cresce ou ela é constante. Então essa é a situação em que um termo xn é sempre menor ou igual que o seu próximo termo, que o xn mais 1. Então, ou nós teremos um aumento nos valores da sequência, ou nós vamos ter termos constantes. Por exemplo, de 1 para 1, os termos são iguais, agora de 1 para 2 eu tenho um incremento, de 2 para 2 também permanecem iguais. Então, a não decrescente é uma sequência que pode ser crescente e constante, dependendo dos seus termos. Mas a crescente, ela vale aquela desigualdade estrita para todos os termos, assim como a decrescente. Então, veja, eu preciso ter que xn seja sempre maior do que xn mais 1 para todo o natural. Então, sempre eu observo esse padrão. Bom, de um termo para o próximo, eu sempre vou ter uma redução. Veja, de 0 a menos 1 a menos 2, menos 2 a menos 3. Então, sempre tem uma redução. E se acontece de ocorrer ou redução ou permanecer constante, eu tenho o caso também da não crescente. Pelo próprio nome, a sequência não cresce. Então, ou ela decresce ou ela permanece constante. Então, são as sequências em que xn é sempre maior ou igual do que xn mais 1. Então, ou os termos estão decrescendo ou eles permanecem constantes. E a sequência constante? Então, é uma sequência que é não crescente e não decrescente ao mesmo tempo. Ou seja, todos os seus termos são sempre iguais. Então, se ela satisfaz as duas condições, veja que é um E. Então, se ela é não crescente e não decrescente ao mesmo tempo, então, necessariamente, todos os seus termos serão iguais. E quando uma sequência é crescente, ou decrescente, ou não crescente, ou não decrescente, ou constante, eu digo que ela é monótona. Então, monótona é o caso geral. E se ela está em uma dessas categorias, então eu classifico a minha sequência como monótona. Então, até o momento nós vimos que a sequência ela é uma função com domínio natural, e essa é uma abordagem que pode ser realizada também na educação básica. Então, nós podemos interpretar as progressões como sendo funções especiais, em que o domínio não é mais o conjunto de números reais, um intervalo, mas é o conjunto de números naturais, e onde eu construo, então, essa listagem de elementos em que o elemento depende da posição que ele ocupa. Então, essa é uma abordagem que também pode ser realizada na educação básica e é uma forma importante de associar as sequências com o conceito de função e alguns tipos especiais de funções, como associar a progressão a uma função polinomial de primeiro grau. Então, essas relações são importantes de serem estabelecidas também no ensino médio. Nós vimos também a possibilidade de classificar uma sequência, enquanto limitada ou não, enquanto monótona ou não. Agora nós vamos ter uma atividade para que você possa empregar esses estudos.
Então, aqui nós temos algumas sequências definidas pelos seus termos gerais. Então, a xn é igual a 1 para todo natural, yn é igual a n para todo natural, e zn igual a 1 sobre n para todo natural. Então, essas são as expressões que geram a sequência. Por exemplo, Zn igual a 1 sobre n. Quando n é igual a 1, Z1 é 1 dividido por 1, que é o próprio 1. Quando n é 2, Z2 é 1 meio. Quando n é 3, Z3 é 1 terço. Então, veja, eu sempre associo a posição com o elemento que está nessa posição pela expressão do termo geral. Então, pensando nessas expressões, nas sequências que são geradas, o objetivo é que você classifique essas sequências. Se elas são limitadas ou não, se elas são monótonas ou não, em qual categoria de monótona elas poderiam ser enquadradas. Será que são crescentes, decrescentes? Então, analise as propriedades de cada sequência e em seguida vamos discutir a respeito delas. Então, nós precisamos analisar cada uma das sequências apresentadas e verificar se elas se encaixam em algumas daquelas classificações que nós estudamos. Então, vamos iniciar pela primeira sequência. Vamos ao quadro. Nós temos a sequência onde todos os seus termos são constantes. Então, todos os termos são iguais a 1, porque a minha expressão do termo geral é uma constante. Então, independente do valor n, independente da posição, todos os termos são iguais a 1. Veja, o valor absoluto de todos os termos é sempre igual a 1, porque todos são iguais a 1. Então, se enquadra na definição de limitação com a constante c igual a 1. Então, logo, ela é uma sequência limitada. Os seus termos são sempre menores ou iguais a 1, no caso, todos iguais a 1. E ela é uma sequência que é não crescente e não decrescente. Ela é uma sequência constante. Se ela é constante, então ela pode ser classificada como monótona. Tá? Então, não importa em qual categoria ela esteja. Se ela está em ao menos uma, ela é classificada como monótona. Na segunda sequência, então, nós temos yn igual a n. Então, se eu tenho a posição 1, o elemento vai ser igual a 1. Na posição 2, eu tenho n. Então, tem o mesmo valor 2. Então, sempre a posição tem relação direta com o elemento que ocupa. Então, a posição e o elemento são iguais. Essa sequência ela tem limitação inferior. Veja, todos os termos são maiores ou iguais a 1. Só que essa sequência não tem limitação superior. Então, eu não consigo um número
que é maior ou igual do que todos os elementos da sequência. Eu sempre vou ter um elemento na sequência que é maior do que ele. Logo, se ela é limitada inferiormente, mas não é superiormente, então ela é uma sequência que não é limitada. Mas veja, n é sempre menor do que o seu sucessor, que o n mais 1. Então, o termo yn da sequência é sempre menor do que o yn mais 1, o próximo elemento da sequência. Se isso acontece, para todo natural, a sequência é crescente. Se ela é crescente, ela também é monótona. Tá? Então, sempre que eu consigo encontrar uma dessas categorias, eu classifico a sequência como monótona. E a terceira sequência, como nós vimos, 1 sobre n. Então, é a sequência 1, meio, 1 terço. Então, é uma função. Eu avalio qual é a posição, substituo n pela posição que eu quero e encontro o termo que ocupa aquela posição. Veja, 1 sobre n é sempre maior do que 0, para qualquer natural. O n é sempre um número natural, então ele é sempre maior ou igual a 1. Logo, 1 sobre n é menor ou igual a 1. Vem das propriedades das desigualdades. Então, veja, 1 sobre n é maior do que 0, menor ou igual a 1. Então, o valor absoluto de 1 sobre n, eu posso dizer que ele é menor ou igual a 1, para todo n natural. Logo, a minha sequência é limitada. Além disso, veja que se n, sendo maior, é menor do que n mais 1, quando eu trabalho com os inversos, 1 sobre n vai ser maior do que 1 sobre n mais 1. Logo, Zn é maior do que o próximo termo, maior do que o Zn mais 1. Assim, a minha sequência é decrescente. Sendo decrescente, ela também é monótona. Vamos analisar essa sequência 1 sobre n, pensando na sua representação decimal. Então, vamos pensar em cada uma dessas frações na representação decimal. Veja, eu tenho o primeiro termo 1, depois eu tenho meio, ou 5 décimos, 1 terço, eu ponho aproximadamente 0,33, 1 quarto, 0,25 e assim sucessivamente. Se nós observarmos esses termos, a evolução dos termos, veja, ela é uma sequência decrescente. E quanto maior a posição, eu tenho essa impressão de que eu estou me aproximando de um número cada vez menor, de tal forma até alcançar o 0. Então, veja, os termos da sequência eles estão evoluindo segundo um padrão. Então, aparentemente, essa sequência, quanto mais termos eu acrescento, mais próximo eu estarei de 0. Então, quando eu realizo estudos dessa natureza, eu estou investigando, na verdade, a convergência das minhas sequências. Então, quando eu quero avaliar se uma sequência no infinito está se aproximando de um dado termo, quer dizer que eu estou querendo identificar se a minha sequência ela é convergente ou não, se ela tem um limite ou não. Então, na noção de limite, nós queremos verificar. Se eu conseguisse avaliar, o que nós sabemos que não é possível, os infinitos termos da sequência 1 a 1, então será que eu estou me aproximando de algum número real específico? Então, esse é o nosso questionamento. Mas como que nós estudamos isso em análise? Nós temos uma certa estrutura que deve ser seguida quando eu caracterizo um limite de uma sequência. Então, nós temos a definição que vai envolver algumas etapas, alguns elementos especiais. E nós vamos interpretar também geometricamente qual é a influência de cada um desses elementos. Então, nós vamos ao quadro avaliar agora a definição do limite de uma sequência. Então, aqui nós temos uma sequência xn de números reais e um número a real. Esse número a, ele consiste no limite da minha sequência se para cada epsilon maior do que 0 dado, então para cada número epsilon positivo, eu conseguir um natural que tem relação com ele, de tal forma que se n for maior do que n0, o valor absoluto de xn menos a é menor do que epsilon. Mas como que eu interpreto essa relação? Lembre-se, se eu tenho essa desigualdade com valor absoluto, ela é equivalente a
x menos a maior que menos epsilon, menor do que epsilon, que é equivalente a essa. Xn está entre a menos epsilon e a mais epsilon. Então, o limite de uma sequência, ele é um número que no infinito, né, todos os termos da sequência estarão suficientemente próximos dele. Então, veja, eu considerei primeiro um epsilon maior do que zero qualquer. Então, eu tomei uma constante real positiva qualquer, por menor que ela seja. Eu vou construir um intervalo de a menos epsilon a mais epsilon. Então, nesse gráfico, no eixo horizontal, eu tenho as posições na sequência e no eixo vertical eu tenho os números que ocupam essas posições. Então, eu construí esse intervalo em torno de epsilon. Quando que A é limite dessa sequência? Quando, a partir de um certo n0, todos os termos da sequência estarão limitados no intervalo que eu construí, que é o intervalo de a menos epsilon até a mais epsilon. Então, eu garanto que todos os termos da sequência vão sempre estar nesse intervalo. Então, eles variam em torno de A com essa distância epsilon. Mas isso, um epsilon qualquer, poderia ser um valor maior, poderia ser um valor muito menor. Mas se o A é limite de fato, por menor que seja esse epsilon, eu sempre consigo um termo da minha sequência, tal que todos os demais, todos os que estão após ele, vão estar suficientemente próximos do meu epsilon. Eles vão do meu termo A, considerando essa distância epsilon. E quando isso acontece, eu digo que o limite da sequência xn, quando n tende ao infinito, é A. Ou seja, quando eu considero quantidades cada vez maiores de termos, de posições, eu sempre tenho que os termos que estão naquelas posições, eles vão se aproximar cada vez mais de A. Então, essa é a ideia que fundamenta o limite de uma sequência. Então, não importa a constante positiva que eu tome. A partir de um certo termo da minha sequência, todos os elementos daquela sequência, todos os números que compõem aquela sequência estarão suficientemente próximos de A essa distância epsilon. E quando existe esse A, quando eu tenho que meu limite da sequência, né, quando n tende ao infinito é A, eu tenho que a minha sequência é classificada como convergente. Então, se o limite da sequência existe é igual a A, ela é convergente e converge para A. Quando isso não acontece, ou seja, eu consigo uma certa situação em que não é possível limitar esses termos da sequência, eu classifico ela como divergente. Então, é uma sequência que não vai se aproximar de nenhum valor específico, né? Então, ela vai tender a mais infinito ou menos infinito. Então, uma sequência em que os seus termos crescem indefinidamente ou decrescem indefinidamente, de tal forma que eu não tenha essa aproximação com algum número real. Tá? Então, essa é a definição do limite da convergência. Então, quando eu quero estudar se uma sequência converge ou não, eu preciso identificar o seu limite ou utilizar de outros artifícios. Mas se eu quiser provar que um número é limite de uma sequência, que estratégia que eu uso? Na análise real, nós não vamos calcular limite diretamente, que nem nós calculamos no cálculo. Por que isso acontece? Porque o nosso objetivo é dar uma estrutura àquele limite. Aquelas técnicas que nós usamos no cálculo de limites, elas todas têm origem na análise. Então, quando eu avalio o limite de uma sequência, eu preciso usar a definição. Dado um epsilon qualquer, eu encontro n0 de tal forma que eu consiga aquela limitação. E é esse tipo de estudo que depois vai possibilitar, lá no trabalho com as funções, construir cada uma das regras de cálculo de limites, de derivadas, lembrando que a derivada tem associação com os limites, com as integrais, entre outros conceitos. Então, nós vamos conferir um exemplo de como que nós podemos empregar toda essa definição. Lembra aquela sequência 1 sobre n que nós já estudamos? Então, nós tínhamos aquela impressão de que ela estava tendendo a zero. Isso acontece porque o limite da sequência é zero. Então, no infinito, todos os termos estão suficientemente próximos de zero. Mas como que eu garanto isso? Bom, vou considerar um epsilon positivo qualquer. Eu estou no conjunto de números reais, então a propriedade de Arquimedes é verificada.
Se eu tenho um número positivo, na segunda forma, então eu consigo determinar o natural n0, tal que 1 sobre n0 é menor do que epsilon, ou n0 é maior do que 1 sobre epsilon. Tá? Então, são as formas equivalentes de avaliar aquela segunda forma da propriedade de Arquimedes. Como que eu poderia interpretar, então, essa questão? Como que seria esse n0? Bom, eu posso tomar o 1 sobre epsilon, vamos supor que ele era 4,3. Então, eu tomo a parte inteira dele, 4, mais 1, 5. Então, 5 é um número inteiro, um número, no caso natural, maior do que 1 sobre epsilon. Então, pela propriedade de Arquimedes, eu consigo, então, identificar qual vai ser o elemento, o n0 que eu precisaria da definição para avaliar a minha convergência. Então, se eu tenho um epsilon maior do que 0, eu mostrei que existe um n0 que satisfaz essa condição. Então, se eu suponho n maior do que n0, eu preciso mostrar que o valor absoluto de qualquer termo da sequência menos o limite é menor do que epsilon. O meu limite é 0. Então, o valor absoluto de 1 sobre n menos 0, 1 sobre n menos 0 é o próprio 1 sobre n, que é positivo. Então, eu retiro do valor absoluto. O valor absoluto dele é ele próprio. Então, a minha distância, né, entre o xn e o limite é 1 sobre n. N é maior do que n0. Então, 1 sobre n é menor do que 1 sobre n0. Então, 1 sobre n menor do que n0, 1 sobre n0. n0 é maior do que 1 sobre epsilon. Então, 1 sobre n0 é menor do que epsilon. Então, veja, por que eu utilizei todas essas informações? Porque agora eu tenho que seja um epsilon maior do que 0, existe um n0 natural, tal que se n é maior do que n0, então o valor absoluto de xn menos 0 é menor do que epsilon. Assim, eu tenho a garantia dessa convergência. Eu sei que o limite da minha sequência, quando n tende ao infinito, é de fato 0. Então, essa é a estratégia que nós utilizamos na demonstração do limite. Então, nós avaliamos aquele cálculo dos limites por regras. Por quê? Porque a análise deu esse fundamento para todo esse conceito. Então, ela que forneceu toda essa ferramenta, todo esse instrumental para estudarmos o cálculo diferencial e integral. Então, essa é a ideia da análise. Então, provar todas essas informações. Nós já conhecemos como calcular limites, como calcular derivadas, mas o nosso objetivo é observar como que elas foram sendo construídas e fundamentadas historicamente com toda a estruturação dos conceitos da matemática. E assim como eu posso provar que sequências são convergentes por meio da definição, eu tenho alguns resultados que também possibilitam inferir a respeito das propriedades de uma determinada sequência. Vamos acompanhar alguns deles nos quadros. Bom, se nós queremos avaliar a convergência de uma sequência, então nós temos diferentes relações. Se eu tenho que uma sequência ela é convergente, quer dizer que ela tem um limite. Então, por esse resultado, nós temos que o limite ele vai ser único. Se eu tenho uma sequência convergente, veja, a partir de um certo termo, todos os elementos da sequência estão limitados. Mas os termos anteriores eu vou conhecer, porque eu sei a partir de qual eu tenho esse tipo de situação. Então, toda sequência convergente eu consigo mostrar que ela é limitada. Então, se a sequência tem um limite, ela é convergente, então ela vai ser limitada. E como consequência, vamos pensar na contrapositiva. Se uma sequência não é limitada, então ela não será convergente. Então, com isso, nós temos também uma condição que permite a avaliação de sequências divergentes. Um exemplo que nós temos é essa sequência 2, 4, 6, 8 e assim sucessivamente. Veja, eu não tenho uma limitação nessa sequência. Eu tenho uma inferior, mas não tenho a superior. Como ela não é limitada, eu já consigo afirmar que ela não vai ser convergente. Então, eu não precisaria passar por todo aquele estudo da minha definição de limite.
Basta que eu avalie essa condição. Toda sequência monótona limitada, ela é convergente. Nesse resultado se enquadra, por exemplo, a sequência que nós já estudamos, a sequência 1 sobre n. Essa sequência nós mostramos que ela é limitada e que ela é decrescente. Se ela é decrescente, ela é monótona. Então, sendo monótona e limitada ao mesmo tempo, eu já garanto que ela é convergente. E como nós já vimos, ela converge para zero. Então, quando n tende ao infinito, ela vai convergir para zero. Então, essa é uma forma de investigar a convergência de algumas sequências sem a necessidade de identificar um limite. Então, toda sequência monótona limitada, ela vai ser convergente. Uma outra forma de estudar essas convergências é por meio do teorema do confronto. Então, ele permite relacionar sequências entre si. Então, veja, se eu tenho 3 sequências, xn, yn, zn, de tal forma que eu tenha essa desigualdade. Os termos de yn são sempre maiores ou iguais que o de xn, menores ou iguais que zn. Então, veja, eu tenho a sequência yn sendo limitada por 2 sequências. Uma é sempre menor ou igual e a outra maior ou igual. Veja, eu estou comparando termo a termo. x1 com y1 com z1, x2 com y2 z2 e assim sucessivamente. Se essa condição for verificada e se eu conseguir mostrar que xn converge para A e zn converge para A, então as sequências dos extremos elas são convergentes para o mesmo limite, então a sequência yn ela também vai convergir para esse mesmo limite A. Então, o teorema do confronto é uma forma de inferir propriedades relativas às sequências a partir de outras sequências que são conhecidas. Então, eu tenho que xn e zn são conhecidas, porque eu sei que elas são convergentes para A. Então, eu consigo essa forma de limitação. Outra possibilidade é comparar sequências por meio de operações. Então, se eu tenho 2 sequências, xn e yn, convergentes para A e B, respectivamente, quando eu somo essas sequências, o limite da sequência soma é a soma dos limites, a diferença também. Quando eu multiplico uma sequência por uma constante, também multiplico o seu limite pela mesma constante. O limite da sequência produto é o produto dos limites. A razão também envolve a razão dos limites, mas desde que o limite B seja diferente de zero, e de tal forma que eu esteja avaliando um n suficientemente grande para que esse yn seja também diferente de zero. Então, essas são algumas formas que nós podemos concluir em relação a propriedades das sequências sem a necessidade de recorrer à definição. Então, é um conteúdo complexo no sentido de que eu tenho algumas informações já sobre as sequências, mas eu não quero trabalhar de forma intuitiva, eu preciso trabalhar com um aspecto formal. Eu preciso utilizar demonstrações, eu preciso seguir estruturas para argumentos, diferente do que nós realizamos em cálculo e em geometria, quando nós estamos apenas resolvendo problemas. Então, é importante que você conheça cada uma dessas categorias, consiga analisar as sequências. Será que elas são monótonas ou não? Avaliar a convergência. Então, você consegue calcular limites por meio do cálculo. Então, com isso, você já consegue ter algumas inferências sobre a convergência. Mas é importante que você conheça como que se demonstra esse tipo de resultado. Como que eu provo que uma sequência converge ou que não converge. Se não for pela definição, pelo menos por essa argumentação. E uma outra possibilidade de estudar a convergência de sequências é quando eu construo uma subsequência associada a ela. Como que nós poderíamos caracterizar uma subsequência? Bem, se nós temos relações entre conjuntos e subconjuntos. Nós vimos que sequências têm relações com funções. Então, como que eu consigo definir ou caracterizar uma subsequência? Como você investigaria esse conceito partindo do que você já estudou anteriormente, relacionando com os temas que você já trabalhou? Então, reflita por alguns instantes e logo em seguida nós continuaremos o estudo das sequências.
Então, nós queremos investigar subsequência. Sim, ela tem uma relação com o subconjunto. Mas como que nós associamos a ideia de subconjunto agora na forma de sequência? Veja, a sequência não é somente um conjunto, é uma estrutura que eu dou aos elementos de um certo conjunto. Lembre-se como eu já trabalhei no início da aula. Nós temos o conjunto dos termos e a sequência. Então, temos que diferenciar esses dois fatores. Como nós definimos sequência como função, então nós vamos trabalhar com a ideia de subsequência também como função. Mas pensando da seguinte forma, o meu domínio é o conjunto de números naturais. Eu posso trabalhar somente com uma parte infinita dele, por exemplo, todos os naturais ímpares. É um subconjunto do meu domínio. Então, quando eu trabalho com a restrição da função que define a sequência àquele conjunto, eu tenho a definição de uma subsequência. Então, basicamente, uma subsequência é uma restrição de uma função a um conjunto específico. Só que esse conjunto tem que ser infinito, porque a subsequência é uma sequência, certo? Então, ela tem infinitas posições. Então, eu preciso que o meu domínio continue sendo um conjunto infinito. Então, nós vamos ao quadro agora observar como que nós podemos avaliar a questão da posição. Então, se eu tenho uma sequência definida por uma função x, uma subsequência dela é uma restrição da função a um subconjunto infinito dos naturais. Então, eu tinha lá um conjunto x contido em n. O meu x, ele é infinito. Então, eu trabalhei com a minha função x restrita agora a esse subconjunto infinito. Então, ao invés de percorrer agora o conjunto de números naturais por completo, eu vou percorrer uma parte. Mas essa parte eu ainda consigo organizar. Veja, se eu trabalhei somente com os naturais ímpares, eu sei que tem o primeiro natural ímpar, o segundo, o terceiro, então eu posso reajustar o meu domínio de tal forma a conseguir organizá-lo a partir dos naturais. Então, por isso que nós vamos trabalhar com esses índices agora. N1, N2, NJ, então a minha subsequência é X, NJ. Porque eu estou percorrendo os naturais de uma outra forma. Porque essa outra forma tem a minha relação com a sequência original. Então, eu tomo alguns dos índices, lógico, uma quantidade infinita deles, e reorganizo a minha sequência. Então, o termo x1, vamos supor, ele continua sendo x1. O segundo termo agora é o termo x3 da sequência original. O próximo é o x5 da sequência original e assim sucessivamente. Por isso que ao invés de pôr xn, é xnj, porque veja, eu adotei uma outra forma. Se eu tomar aquela sequência menos 1 a n, quem que seria ela? A sequência alternada, menos 1, 1, menos 1, 1 e assim sucessivamente. Veja, se eu tomo os índices pares, eu tenho uma sequência constante igual a 1, porque eu tomei somente os que ocupam as posições pares. Se eu restringo aos ímpares, todos eles são sempre iguais a menos 1. Então, eu tenho a subsequência, agora a constante igual a menos 1. Então, veja, a sequência tem uma característica e eu construo duas subsequências com características distintas, mas que têm uma relação direta com a sequência inicial. E essa relação direta permite a identificação de algumas propriedades. Se eu tinha uma sequência limitada, quando eu tomo uma restrição dela, a subsequência também vai manter essa propriedade. Eu tomei alguns termos, mas os termos que eu tomei também satisfazem a limitação. Se eu tenho uma sequência que é monótona e a partir dela eu tenho uma subsequência convergente, então veja, eu tinha uma sequência decrescente, crescente, uma daquelas categorias, e eu consegui extrair uma subsequência dela que converge, então a própria sequência original também converge. Então veja, propriedades da sequência influenciam a subsequência, mas o contrário também acontece. Se eu tenho que o limite da sequência é A, qualquer subsequência dela também vai convergir para A.
Mesmo se eu tomar somente os termos nas posições pares, o limite também vai ser o mesmo. Então, ela vai convergir para o mesmo valor. Agora, se eu tenho uma sequência, eu construí duas subsequências delas e verifiquei que o limite de cada uma delas é um valor diferente, então duas subsequências com limites diferentes, então eu provo que a sequência diverge. Então veja, a sequência original, tendo duas subsequências diferentes, com limites diferentes, implica que a sequência não converge. E um teorema muito importante do campo das sequências é o teorema de Bolzano-Weierstrass, que ele afirma que toda sequência limitada de números reais possui pelo menos uma subsequência que converge. Então, não importa o tipo de sequência, se ela for limitada, eu consigo tomar uma parte dela e construir uma subsequência convergente. E qual que é a importância de todo esse conjunto de resultados? Vamos voltar à nossa sequência menos 1 elevado a n, que era a sequência alternada. Veja, a partir dela, nós já construímos duas subsequências. Uma que era constante igual a 1 e a outra constante igual a menos 1. Veja, são sequências constantes, então no infinito, os seus termos vão permanecer nessa mesma regra. Então, aquela primeira sequência, onde eu só tomei as posições pares, ela converge para 1. E a segunda, que eu tomei somente com os termos ímpares, de posições ímpares, ela converge para menos 1. Então, eu tinha uma sequência, que nós já vimos, ela é limitada. Pelo teorema que nós já acabamos de ver, se ela é limitada, ela tem uma subsequência convergente, que é o teorema de Bolzano-Weierstrass. Mas eu achei duas subsequências convergentes que têm limites diferentes. Se isso acontece, a sequência xn, eu consigo garantir que ela não converge. Então, eu não precisei usar demonstrações de definição, eu não precisei de nenhum outro recurso. Eu só precisei construir duas subsequências e provar que elas convergiam para valores diferentes. Assim, eu já consigo concluir que a minha sequência original ela é divergente. Então, veja, cada um desses resultados, eles têm uma propriedade, uma característica diferente. E nessas características, então, eu consigo observar propriedades sobre as sequências sem a necessidade de conhecer o limite. Então, pode ser que tenha o limite, que não tenha o limite, mas ainda assim eu consigo comprovar que ao menos ou ela é convergente ou ela é divergente. Se eu procurar o limite, então aí eu utilizo outros recursos e investigo quem que é esse número. Mas em determinadas situações eu nem preciso, eu só preciso provar que ela é convergente. Mas nós verificamos aqui diversas propriedades, diversas características, e agora nós vamos buscar uma relação das sequências com as séries. Mas antes disso, eu gostaria que você refletisse sobre uma questão a respeito de uma sequência. Então, aqui nós temos a sequência onde seus termos são da forma 1 dividido por 2 elevado a n. Analise essa sequência e pense. E se eu somasse os infinitos termos dessa sequência? Será que teria algum sentido essa soma? Será que ela assumiria algum valor, pensando na ideia de limite? Como que se comportaria essa soma? Então, reflita a respeito dessa questão e logo mais vamos discutir a respeito dos seus elementos.
Bom, antes de discutir a questão que foi proposta, só um esclarecimento. Essa disciplina possui uma estrutura um pouco diferente da disciplina que você já cursou, onde tinha as questões diagnósticas de aprendizagem, então nessa disciplina nós não temos, mas fique atento sempre às mensagens encaminhadas pelo tutor, para que você possa conferir os materiais e as orientações que estão sendo disponibilizadas. Tá? Então, como você já pôde observar nessa disciplina, ela tem um perfil totalmente diferente de disciplinas como matemática ou educação financeira, como geometria, cálculo. Então, a proposta dela não é resolver diversos exercícios e aplicar os conteúdos fora da matemática. O contexto de estudo é a própria matemática. Então, todos os problemas giram em torno da construção da matemática, da estruturação dessa ciência. Então, nós não vamos ter problemas aplicados como nós temos em disciplinas com um outro perfil. A proposta é que você possa refletir sobre os conhecimentos teóricos, que você consiga associar diferentes resultados, obter diferentes conclusões. Então, é um estudo realmente de interpretação de enunciados, interpretação de proposições e avaliação do contexto prático. Por exemplo, se eu quero provar que uma sequência é convergente, que tipo de recursos eu posso utilizar? Bom, eu posso mostrar que ela é monótona, que ela é limitada, posso verificar algumas subsequências convergentes, se eu tenho algum tipo de situação que vai inviabilizar a existência da convergência, eu posso usar a definição. Então, a proposta é que você consiga analisar cada um desses resultados e estabelecer relações entre eles. E também conseguir associar esses conceitos com o que você vai trabalhar enquanto professor. Ter essa base para que quando você vá construir um problema, esse problema esteja de acordo com os fundamentos da matemática. Que você não precise somente utilizar materiais prontos de livros didáticos ou de outras fontes, mas que você consiga desenvolver essa capacidade também de elaborar as suas próprias tarefas, dando toda uma fundamentação adequada e ajustando ao nível de desenvolvimento dos estudantes com os quais você vai trabalhar. Então, aqui nós vamos analisar uma proposta de como relacionar as sequências, a convergência de sequências, com situações práticas, com uma situação da geometria. Então, nós vamos ao quadro retomar a sequência que foi apresentada. Então, veja, é a sequência com os termos 1 sobre 2 elevado a n. Então, eu tenho a sequência. O primeiro termo é meio, 1/4, 1/8, depois 1/16 e assim sucessivamente. Eu quero pensar na soma. Como que eu vou avaliar intuitivamente essa soma? Eu vou tomar aqui um quadrado de lado 1, logo a área dele é 1. Vou considerar metade da área. Então, eu tomei meio. Depois, na parte restante, eu vou dividir ao meio e eu vou considerar agora 1/4 dessa área. Depois, eu vou adicionar 1/8 dessa área, mais 1/16 dessa área. E vou prosseguir com esse processo. Então, veja, eu divido ao meio a parte que eu não utilizei, tomo metade. Divido ao meio, tomo metade. O que está acontecendo? Veja que cada vez mais eu estou me aproximando da área total. Então, quanto mais termos eu acrescento na soma, veja, todos esses termos têm relação com a sequência, eu estou me aproximando de um número. Qual que seria esse número? A área do quadrado, que é a área 1. Então, essa soma, veja, é uma soma infinita, mas que tem esse sentido, ela está se aproximando de um certo valor. Essa soma infinita é o que nós chamamos de série. Então, a série é a soma dos infinitos termos de uma sequência. E elas podem ter esse tipo de comportamento. Quando eu vou acrescentando termos nessa série, eu vou me aproximando de um valor específico. E existem outras que, se eu for somando termos, eu não tenho essa aproximação. Veja a sequência xn igual a n. Então, eu tenho o número 1, 2, 3, 4 e assim sucessivamente. Quando eu vou acrescentando termos na minha soma, eu tenho 1, mais 2, mais 3, mais 4. Quanto mais termos eu acrescento, maior é o número que eu estou obtendo. Então, eu não estou me aproximando de nenhum valor específico. Então, é o caso de uma série que não converge. Então, as noções de sequência convergente, sequência divergente, eu também consigo adequar agora para a série.
Mas a série não é mais somente uma listagem de termos, ela é a soma de todos esses infinitos termos. Então, como que nós construímos uma série? Vamos ao quadro e vamos iniciar por uma sequência qualquer. Veja, eu tenho uma sequência xn. Eu não conseguiria avaliar prontamente a soma dos infinitos termos, porque para nós essa soma infinita ainda não tem sentido algum. Então, ao invés de somar tudo de uma vez, eu vou trabalhar com algumas somas iniciais. Então, eu vou acumulando termos. Para isso, eu vou construir uma nova sequência. O primeiro termo dessa nova sequência é o x1. O segundo é o x1 mais x2. O terceiro é o x1 mais x2 mais x3. Veja que na minha sequência eu estou acrescentando sempre um termo do Sn para o Sn mais 1. De tal forma que uma posição n qualquer, eu tenho a soma dos n primeiros termos da minha sequência original. Então, eu tenho dois casos. Eu construí uma sequência xn inicial e, a partir dela, eu estou construindo uma sequência auxiliar, que é a sequência Sn. Então, o termo Sn, o termo geral, é a soma dos termos xk da minha sequência com k variando de 1 a n, onde n é um natural qualquer. Então, veja, eu estou trabalhando com essa forma de acumular termos na minha soma. Então, de um termo para o outro da sequência, eu acrescento um elemento. Pensando agora no infinito, né? Quando eu vou tender ao infinito, quer dizer que eu estou somando os infinitos termos da minha sequência. Então, eu estou aproximando a minha soma da soma dos infinitos termos. Então, essa sequência Sn, nós dizemos que ela é a sequência das somas parciais ou das reduzidas da série somatório de xk com k variando de 1 ao infinito. Veja, o próprio nome diz, elas são somas parciais. Então, eu vou somando gradativamente os termos até alcançar os infinitos. Só que eu não consigo alcançar esses infinitos termos de uma vez. Eu vou avaliar esses infinitos termos como? Pelo limite. Então, sempre que eu trato com a noção de infinito, nas sequências e nas séries, eu sempre vou pensar na ideia de limite. Então, eu me aproximo do infinito, mas eu não alcanço esse infinito. Então, o infinito é sempre uma noção, né? Ele não é um número que eu possa alcançar. Então, eu estou me aproximando. De que forma? Aumentando o meu termo n. Então, esse termo xn que eu utilizo, ou xk, ele também é um termo geral, mas agora é o termo geral da série. E se eu quero fazer uma referência breve à minha série, eu posso usar essa representação, somatório de xk. Então, sempre uma série é uma soma de infinitas parcelas. Então, os infinitos termos que compõem essa série têm origem em uma sequência. E entre a minha sequência inicial e a série, eu passo por uma etapa auxiliar, que é o estudo da minha sequência de somas parciais. Veja, se essas somas parciais convergem, se o limite de Sn existe, o limite de Sn seria o quê? A soma dos infinitos termos. Então, o limite das somas parciais tem relação com a série. Então, quando a minha sequência Sn converge e converge para um valor S, eu estou dizendo que no infinito, o valor da sequência é exatamente S. Então, o último termo da minha sequência, se fosse possível identificar, ele seria exatamente S. Então, quer dizer que a soma dos infinitos termos é S. Logo, a série associada ela é convergente e a minha série é exatamente igual a S. Ou seja, se eu conseguisse somar termo a termo no infinito, então eu teria que o resultado dessa somatória seria S. Então, veja, na série eu vou partir sempre de uma sequência. E como eu não posso sair da sequência e somar os infinitos termos diretamente, eu vou somando gradativamente. Então, eu construo uma sequência em que eu possa fazer isso. Então, eu vou somando um termo, acrescento outro e assim sucessivamente. Quando eu calculo o limite dessa sequência, quer dizer que eu estaria trabalhando com o último termo, se fosse possível identificar. Nós não temos esse último termo porque ela é infinita. Então, sempre eu tenho um termo após o que eu considerei. Então, no infinito, essa sequência converge.
Então, quer dizer que os seus termos se aproximam de um número, de S, por exemplo. Então, quer dizer que a minha soma também se aproxima de S. E por uma questão de notação, então, nós mostramos que a série, o somatório, é igual a S. Então, essa é a notação que nós utilizamos. E nós temos algumas notações especiais também, pensando na questão da convergência, como nós podemos verificar no quadro. Então, se eu tenho a questão da série convergente, ela é igual a um valor S. Se a minha sequência de somas parciais não converge, então a série diverge, ou não converge. Se os seus termos são todos maiores ou iguais a zero, e a série converge, eu digo que a minha soma é igual a uma constante C, que é menor que mais infinito. Se eu tenho a mesma situação, os termos todos maiores ou iguais a zero, mas a série diverge, eu digo que a minha soma é exatamente igual a mais infinito. Então, são notações, não quer dizer que eu estou dizendo que um número é igual a mais infinito. Que a minha série, que essa soma infinita, ela tende ao infinito. Então, essa é a interpretação que nós damos a essa igualdade nesse contexto. E no caso da sequência que nós vimos associada à área. Veja, eu fui construindo somas. Então, no processo que nós utilizamos, nós fomos trabalhando com somas parciais. Primeiro meio, depois meio mais um quarto, meio mais um quarto mais um oitavo e assim sucessivamente. E com isso nós temos que essa série, que é a soma dos infinitos termos, ela converge para 1. Se ela converge para 1, nós podemos dizer então que o somatório de 1 sobre 2 elevado a n, quando n varia de 1 a infinito, é igual a 1. Quer dizer que eu tenho uma série que é convergente, e no caso ela converge para 1. Então, essa é a forma que nós podemos estudar a convergência das séries, quando o nosso objetivo é identificar a soma da série. Então, para qual valor a minha soma está tendendo. Assim como nas sequências, nem sempre a minha preocupação é qual é esse valor, mas é em classificar se a série converge, se ela não converge, e aí nós podemos utilizar alguns resultados também. Então lembre-se, sempre a série tem por base duas sequências. A sequência original, que gera cada um dos seus termos, e a sequência que eu vou utilizar para somar gradativamente esses elementos, que é a minha sequência das somas parciais. E ela depende diretamente das propriedades dessas duas sequências e da forma como eu estudo cada uma delas. Então, no quadro, nós vamos poder observar relações entre a série e a sequência. Se eu tenho que a série ela é convergente, então esse termo xn, que é o da sequência inicial, ele converge para zero. Então, o limite do termo geral da série é zero, que é o limite do termo geral da sequência inicial. Assim, se o meu limite do termo xn é diferente de zero, pela contrapositiva, a série diverge. Então, se eu tenho lá uma série, o termo geral eu vi que não converge para zero, eu já posso concluir que ela diverge. Agora, se eu avalio que o limite daquele termo é zero, eu não posso dizer nada. Veja, a volta, o outro resultado, que seria o limite de xn nulo, a sequência convergente, ele não é verificado. Então, eu só tenho essa primeira implicação. Não é bicondicional. Então, se eu mostrei que o limite é diferente de zero, eu já garanto que ela diverge. Se eu vi que ele é zero, eu não posso dizer nada. Nem que ela é convergente, nem que ela é divergente. Se eu tomo uma série com todas as parcelas sendo termos maiores ou iguais a zero, a série converge, C e somente C, veja, agora é uma bicondicional, se a sequência das reduzidas, ela é limitada. A limitada, nós temos todos os termos sendo maiores ou iguais a zero, então eu tenho uma limitação superior. Mas veja, eu posso pensar também na contrapositiva. Se a minha sequência das somas parciais ela não é limitada, a série não converge. Então, não basta ler somente o enunciado da forma como ele foi apresentado. Então, nós precisamos sempre analisar todas as possibilidades. Uma outra forma de se comparar termos de sequências. Nós temos o critério da comparação. Vamos supor aqui duas séries de termos maiores ou iguais a zero.
Então, cada parcela é um número maior ou igual a zero. Se nós conseguimos identificar um C0 e um natural, a partir do qual xn é sempre menor ou igual que CYN, veja, todos os termos de xn são sempre menores ou iguais que CYN, se a sequência YN converge, então xn, que é a menor, também converge. Então, esse é o primeiro caso. Agora, se a minha sequência xn diverge, a sequência maior também diverge. E essa é a segunda possibilidade. Então, uma outra forma que nós temos de comparar séries entre si por meio desse tipo de relação. E se eu tenho subsequências? Veja, se eu tenho uma sequência xn, que gera uma série convergente, e eu tomo uma subsequência dela, então a série da subsequência também converge. Então, vem mais ou menos dessa ideia e vem da relação de inclusão entre conjuntos, tá? Então, essa é uma outra forma que eu utilizo, que são os chamados testes ou critérios de convergência de uma série, que eu posso empregar quando eu quero estudar séries a partir de algumas que eu já conheço as suas propriedades. Tá? Então, assim como nas sequências, eu tenho essa possibilidade de comparar uma sequência com sequências que eu já conheço, ou comparar uma série com séries que eu já conheço. E como que nós, então, interpretamos, estudamos uma série partindo da sua expressão inicial? Então, nós vamos conferir uma situação, que é essa série somatório, com n variando de 1 a infinito, de 1 sobre n vezes n mais 1. Se eu distribuo, eu tenho no denominador n ao quadrado mais n. Então, nós queremos investigar. Será que ela converge ou ela diverge? Veja, se eu tenho essa série, esse é o termo geral da minha série, eu não estudo a convergência direta, eu estudo pela sequência das somas parciais. Qual que seria o termo SR da minha sequência de somas parciais? Uma posição R qualquer. É a soma dos R primeiros termos. Então, aqui eu tenho a soma dos R primeiros termos. Eu posso reescrever cada um dos fatores que compõem essa soma, cada uma dessas parcelas. Porque eu sei que 1 sobre R vezes R mais 1 é 1 sobre R menos 1 sobre R mais 1. Se eu trabalho aqui no segundo membro com mínimo múltiplo comum, né, eu trabalho com relacionando cada denominador e também os numeradores. Então, se eu trabalho com esses dois termos em um único, eu retorno a esse produto. Então, eu vejo uma forma de decompor essa primeira fração é a partir dessa diferença. 1 sobre R menos 1 sobre R mais 1. E eu vou aplicar isso em cada parcela da minha soma do termo geral agora da sequência das somas parciais. Se eu trabalho com aquelas diferenças, então eu vou ter 1 menos meio no primeiro, meio menos 1/3 no segundo, 1/3 menos 1/4 no terceiro, até 1 sobre R menos 1 sobre R mais 1. Veja, eu tenho menos meio mais meio. Depois eu tenho menos 1/3 mais 1/3, até cancelar 1 sobre R. Então, quando eu decomponho esses termos, então eu vou ter que a minha expressão do termo geral é 1 menos 1 sobre R mais 1, que gera uma sequência que, se eu calculo o limite, quando R tende ao infinito, 1 sobre R mais 1 tende a zero. Então, o limite de 1 menos 0 é o 1. Então, a minha sequência de somas parciais converge para 1. Logo, a minha série também converge e converge para o limite 1. Então, sempre eu recorro à sequência de somas parciais e depois, com o limite que eu encontrei, eu garanto a convergência da série associada. Mas nem todas as séries são convergentes. Um exemplo é a série harmônica, que tem relação com a música, tem relação com as notas musicais. Então, essa série é aquela que tem relação com a sequência que nós já estudamos, com a sequência 1 sobre n. Veja, o limite de 1 sobre n é zero. Então, 1 sobre n converge para zero. Mas isso não quer dizer nada em relação à série. A sequência das somas parciais são aquelas somas acumuladas que eu tenho
E quando eu estudo essa sequência, eu investigo o seu limite, eu vejo que a série harmônica, apesar de ter relação com uma sequência convergente, a série harmônica diverge. Então, por mais que ela pareça que ela seja uma sequência convergente, pela relação com a sequência que nós conhecemos, a série harmônica ela diverge. Temos também o caso da série geométrica, que tem relação com a progressão geométrica. Veja, eu tenho o primeiro termo 1, depois A ao quadrado, então eu vou multiplicando cada termo pela constante A, que é um número real com valor absoluto menor do que 1. Eu posso construir a sua sequência de somas parciais. Se eu utilizo aquela dedução da fórmula da soma dos n primeiros termos da PG, então eu tenho essa expressão aqui, ó, 1 sobre 1 menos A elevado a n mais 1 sobre 1 menos A. Então é a expressão usual que nós utilizamos na soma de PG. Mas veja, o valor absoluto de A é menor do que 1. Então o A pode ser, por exemplo, 0,5 ou meio. Meio elevado a n, quando n tende ao infinito, tende a zero. Então, daquela expressão que nós tínhamos da soma, nós vamos ter o limite do meu termo geral, que vai envolver esse fator, cujo limite é zero. Então, eu tenho uma diferença de 1 menos A menos um determinado termo que converge para zero. Logo, o limite da minha sequência das somas parciais é 1 sobre 1 menos A, que é a soma de progressões geométricas quando nós temos a razão entre, no caso, entre 0 e 1. Mas aqui, se eu tomo o valor absoluto menor do que 1, eu construo uma série geométrica que é uma série convergente. Então, veja, eu tenho diferentes séries que eu posso estudar, mas eu sempre vou me basear no quê? Na sequência. Então, na sequência de somas parciais, na sequência inicial, no limite dela. Então, todas essas informações estão conectadas. Então, por isso é importante que você estude as sequências, consiga compreender as relações que existem a partir das suas propriedades e investigue as influências que essas propriedades têm agora sobre as somas infinitas. E caso você tenha alguma dúvida em relação ao que nós tratamos, não esqueça de encaminhar os seus questionamentos e também ficar atento a todas as orientações que são passadas nos momentos de interação e também via mensagem. Então, não se esqueça de encaminhar todos os seus questionamentos. Desejo a você bons estudos e até a próxima!